E aí, bora pro nosso devocional hoje? E olha só, não se deixe paralisar. Já vamos começar assim, né? Te falando para você não se deixar paralisar ou por medo, ou por receio do que será o futuro. Não se deixe paralisar. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Gênesis 45:2. Eu vou entrar agora nesse texto para vocês entenderem o que aconteceu, que essa pessoa chorou tão alto, né? José nos ensina muito sobre perdoar. José era um cara incrível, né? Por quê? Porque ele foi vendido pelos seus irmãos, e não só por isso, né? Mas pela pessoa que ele é. Com tudo aquilo que aconteceu com ele, ele fez com que essas coisas não deixassem afetar a identidade de José, né? Porque ele sabia quem ele era perante Deus. Então, assim, ó, quando ele estava diante dos seus irmãos, anos após esses o terem o traído e vendido como escravo, agora ele ocupa um lugar de destaque, abaixo apenas de Faraó. O que acontece? Depois que José foi vendido pelos seus irmãos como escravos, né? Veio a fome, ele revelou sonhos. Então Deus ele exaltou, né? Abaixo apenas de Faraó, ali, que comandava aquela região, né? Por quê? Porque José era o único capaz de coordenar, né, para que não faltasse alimento para aquele povoado, né, aquele povo. Então ele estava dominando como governador. E o que acontece? Deus exaltou José naquilo dali, por quê? Porque ele sabia que José tinha suportado todo o processo para chegar até ali. Então Deus, ele honra as pessoas que suportam o processo. Por isso que eu digo assim, ó, hoje pode estar difícil o teu processo, tá enfrentando lutas, parece que dá vontade de desanimar, de desistir da vida, de desistir de tudo que tá acontecendo, parece que são tantas lutas, né, um bombardeio assim de coisas que vêm na sua vida, no relacionamento, é na área financeira, é na área espiritual, é os filhos, é isso, é aquilo. Então são tantas coisas, parece que muitas vezes é difícil, mas quando a gente suporta o processo lá na frente, tem um porém, tem um porquê, né? Tem uma coroa para nos servir ali, para Deus, que Deus ele quer nos entregar, né? Assim como foi José. Teve um caso também de José ali que a esposa, né, do faraó ali, que tentou agarrar ele, né? Desejava ele assim e ele não aceitou. Então foi por isso que ele foi preso, né? Então só que foi uma permissão de Deus para tudo isso acontecer, para ele ir preso, para ele revelar os sonhos dos carcereiros, dos prisioneiros que estavam lá, né? Tudo isso foi um processo doloroso na vida de José e ele suportou isso e lá na frente Deus abençoou ele, né? Porque o que acontece? José, ele não carregou a mágoa dos seus irmãos. Depois os irmãos deles foram pedir alimento para eles, que só ele que dominava isso, né? Só ele que tinha alimentos. Então eles foram pedir para ele. Eles nem sabiam que era José, porque acharam que naquele tempo que eles tinham vendido ele como escravo, José tinha sido morto. Os irmãos dele acreditavam nisso. Só que depois que eles ficaram sabendo, né, eles foram atrás de comida, depois eles ficaram sabendo que era José, o irmão deles, que estava vivo. Só que José, ele não foi rancoroso com os irmãos deles, não disse, agora vocês me pagam, agora vocês vão ver tudo que vocês me fizeram lá, me venderam, me tiraram da minha terra, dos meus pais. José não fez isso, José, ele perdoou os seus irmãos. Então, assim, ó, por isso José teria todo o poder de vingar-se dos irmãos que vieram até o Egito em busca de comida. Mas a misericórdia prevaleceu sobre a ira. E José, em vez de ser tomado por um sentimento de rancor com os seus irmãos, sente compaixão em seu coração e, possivelmente, lembrando-se de tudo que havia passado, retira-se da presença de seus irmãos e chora. O que acontece? Provavelmente ele lembrou de tudo que aconteceu, né, para ele chegar ali, desse momento que ele está vivendo agora, diante dos seus irmãos ali. Mas o choro de José certamente não foi por causa da dor que ele passou, né, para chegar ali, mas de alegria por ver a promessa do Senhor se cumprindo. Esse choro que foi tão alto não foi de dor, foi de alegria por ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, porque ele sabia que Deus ele é fiel. Deus ele cumpre aquilo que ele prometeu, né? Eu vou te honrar, eu vou te abençoar, né? Deus ele faz tantas promessas na nossa vida, e quando José se deparou e viu que Deus estava fazendo na vida dele, estava se cumprindo aquilo que Deus falou na vida dele, e o choro dele foi tão alto que se deu para ouvir, né? Fora assim do palácio. Então assim, ó,
o choro de José, olha o que estava lendo, mostrando, mas a alegria por ver a promessa do Senhor se cumprindo, mostrando que tudo, enfim, valer a pena. Tudo que ele passou, ele viu que valeu a pena para chegar até ali, né? Não até ali em cargo social, né? Não, mas assim, de que Deus estava com ele, ele estava direcionando José para chegar até ali. Foi esse o choro dele, o sentimento que ele teve, né? Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê que Deus, ele tá agindo nas nossas vidas, que independente do processo que nós estejamos passando, Deus, ele tá ali, nos direcionando, nos guiando, para que a gente cumpra as promessas que Deus determinou para as nossas vidas. E foi essa a alegria de José, né? Então, assim, não só para ele, mas para incontável número de pessoas que deixou de perecer com a fome graças aos direcionamentos dados pelo Senhor a José. Ele viu tudo o que ele passou, não foi só para ele, mas foi por várias pessoas que ele pôde sustentar, né, vender alimentos, para que essas pessoas também não passassem fome. Porque houve uma grande fome naquele tempo, né, no Egito, e só José, ele tinha há muito tempo guardado mantimentos, e só ele que tinha os alimentos, entende? Então ele viu todo esse processo acontecer e ele deu graças a Deus por tudo, né? Quanto tempo perdemos guardando mágoa e rancor de quem algum dia nos fez algum mal? Sabe, a gente perde muito tempo na vida guardando mágoas, ressentimentos, rancor das pessoas que nos fizeram mal. Que nem José, ele poderia guardar essas mágoas, esses ressentimentos, mas o que acontece? Ele não iria ver as promessas de Deus se cumprindo na vida dele se ele só enxergasse aquilo na frente dele, né? Não enxergasse o que o Senhor está fazendo. Então é a mesma coisa na sua vida. Muitas vezes você só está enxergando as mágoas, os rancor, as coisas de ruim que aconteceu na sua vida e não está enxergando as promessas que o Senhor, ele quer cumprir na sua vida. Então, você tem que confiar naquilo que Deus está fazendo, por mais que seja difícil, por mais que o processo seja doloroso, Deus, ele está cumprindo as promessas dele na sua vida. Ou remoendo as dores do passado, lambendo velhas feridas, sem deixá-las cicatrizar. Muitas vezes a gente entra nesse lugar de vitimismo mesmo, né? Dizendo, ai, mas eu sofri tanto, como se fosse um cachorro sarnento ali, lembrando suas próprias feridas, sabe? Se vitimizando por tudo que aconteceu e não dando espaço para a visão que Deus determinou sobre as nossas vidas, né? Então saia desse lugar miserável, que ele não é para você. Deus, ele tem grandes coisas para cumprir na sua vida. Basta apenas você parar de estar nesse lugar miserável, né? Que não é para você. Não é, que nem eu costumo dizer assim, as crianças, essa atitude não é digna de quem você é, né? Eu digo pro Júnior assim. Então, essa atitude que você está fazendo contra você mesmo não é digno da pessoa que você é. Ponha isso na sua cabeça, tá? Então, assim, a dor do passado pode nos fazer chorar, sem dúvida, né? Isso é inevitável, mas ela não pode nos paralisar. Nada pode paralisar. A gente tem que olhar para aquilo que a gente passou e ser uma alavancagem para o nosso processo. Não pode nos paralisar, ficar com que a gente fique remoendo o passado e fique preso nisso, né? Então a gente acaba deixando de viver o que a gente tem para viver. A gente fica preso no passado, esquece de viver o presente e não projeta o futuro. Então assim, né? A gente precisa avançar com fé, acreditando que Deus, ele está fazendo na nossa vida, né? Que Deus, ele está servindo como base para tudo que a gente está passando, mas que a gente vai conseguir suportar, né? Então, assim, precisamos avançar com fé, conscientes de que todos os escombros do nosso passado estão servindo para formar um alicerce firme para o nosso futuro. Se ontem foi dolorido, não significa que amanhã será. Então, assim, o que você viveu ontem não significa que pode acontecer novamente, né? A não ser que você não aprenda com a situação e não faça alguma coisa diferente, mas tenha fé e confie no Senhor, porque Ele está agindo na sua vida, pois Ele lhe dará a maturidade para aprender com as experiências do passado e a orientação necessária para viver um futuro abençoado segundo a vontade dEle. Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Então, creia que Deus, ele está agindo na sua vida. Tudo aquilo que você precisar, no momento que você precisar, Deus, ele vai te suprir. Se não chegou até você ainda algo que você tanto queira, que você tanto almeja, é porque você está passando por um processo na sua vida. Então, creia que Deus, ele está te permitindo passar todo esse processo,
Por mais que doa, por mais que seja cansativo, por mais que tudo aquilo de ruim que você esteja imaginando, né, sentindo que está acontecendo, mas Deus, ele está trabalhando na sua vida. Você tem que confiar, aprender com cada passo, com cada etapa, né? Então, assim, a palavra do dia é avançar. Não se deixe paralisar. Não se corrompa, né? Com essas coisas que estão acontecendo com você. Muitas vezes é dolorido, sim, é dolorido. Mas saiba que Deus, ele está agindo na sua vida. Independente do que esteja acontecendo, né? E assim, hoje foi esse devocional. Eu espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado, né? Se sim, deixa o like, que é muito importante pra mim. E nos vemos amanhã no nosso devocional.